O Notícias Teológicas desse domingo é mais uma tentativa de nós termos notícias teológicas no domingo. E só isso. Quer saber das notícias? Então fica aí. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que hora você está vendo esse vídeo, mas hoje no Notícias Teológicas nós temos: monumento em Praça da ONU causa confusão por ser parecida com a besta descrita em Apocalipse. Estreia o quarto filme da franquia Deus Não Está Morto e muitos estão considerando o melhor filme da série. Continua as discussões teológicas sobre a possibilidade ou não de realização de cultos online. E por fim, saiba os principais lançamentos da semana. Estreou no dia 11 de novembro o filme Deus Não Está Morto, o próximo capítulo. Neste quarto filme da franquia temos o já conhecido reverendo David Hill defendendo um grupo de famílias cristãs que optaram pelo homeschooling. Eu estou falando homeschooling certo? Não sei, mas vai ficar assim, vocês já estão acostumados com o inglês britânico deste canal. Na trama, uma inspetora progressista do governo norte-americano acusa essas famílias optantes do homeschooling de darem uma educação inferior e promoverem doutrinação religiosa a seus filhos através da Bíblia. Pelo jeito, só o Estado pode doutrinar os seus filhos. Você, como pai, parece que não tem esse direito. Com essas acusações, as famílias serão obrigadas a matricularem seus filhos na rede pública de ensino ou sofrerão as consequências legais, incluindo a possibilidade de perderem a guarda de suas crianças. Inconformado com essa injustiça, o reverendo David Hill decide ajudar essas famílias e o assunto vai parar em Washington, onde uma histórica audiência da corte poderá determinar o futuro do homeschooling nos Estados Unidos. De cara, eu preciso dizer que eu não vi esse filme, mas eu estou bem interessado em ver esse quarto filme aqui da série. Acredito que o assunto escolhido dessa vez, o homeschooling, é bem atual e, se bem trabalhado, pode render boas discussões. Eu sempre tenho um pezinho atrás com esses filmes que no final o cristianismo triunfa magistralmente, como se aqui a Terra fosse realmente aceitar o triunfo do cristianismo. Então, me parece que esses filmes não preparam muito bem o cristão para aquilo que acontece no mundo real, ou seja, onde nós vamos ter diversas percas, diversas derrotas, justamente porque o mundo não aceita o cristianismo. Mas, deixando de lado essa minha resistência, tanto pelo trailer quanto pelo assunto, mas principalmente pelas recomendações das pessoas que viram o filme e gostaram bastante, e sim, eu estou falando de você, Rebeca, do canal Fé e Tulipas, eu estou realmente querendo ir ao cinema assistir esse filme. Você pode ver o trailer completo do filme no link na descrição desse vídeo, e caso você já tenha visto o filme, eu peço que você deixe lá embaixo o seu comentário se você gostou, se vale realmente a pena ir ao cinema assistir esse quarto filme de Deus Não Está Morto. Assim que eu assistir, eu prometo trazer uma resenha completa aqui para o canal. E continua as discussões sobre a possibilidade ou não de realização de cultos via internet. É possível realizarmos cultos online? Veja, a pergunta não é sobre a possibilidade de transmissão de culto online, porque isso é claro, tá todas as igrejas transmitindo por aí. Então, a pergunta seria até idiota se eu perguntasse se era possível a transmissão. Não é isso que eu quero saber. Na verdade, o que eu quero saber é: uma pessoa que está assistindo uma transmissão online está participando do culto transmitido ou ela é apenas uma espectadora daquele culto? O culto online pode substituir perfeitamente a participação do cristão em um culto presencial? Por exemplo, você pode deixar de ir à sua igreja para assistir o culto online? Podemos ser membros de uma igreja online? Ou ainda, nós podemos ser membros de uma igreja que está em outra cidade ou até mesmo em outro país, afinal de contas, ela estaria transmitindo os seus cultos através da internet? Eu poderia ser membro, por exemplo, da igreja do John Piper? Bem, teve muita loucura sendo dita na internet por aí. Pastores inescrupulosos vendo a transmissão online como uma oportunidade de crescimento exponencial da sua igreja. E com uma grande vantagem: não precisa cuidar do membro. Você não precisa ir na casa dele, não precisa estar presente nos momentos difíceis. Tudo seria resolvido através de um áudio de WhatsApp. Deixando toda essa loucura de lado, vamos indicar aqui material de gente séria que pensa teologicamente sobre o assunto. Primeiro, vamos indicar o pastor Guilherme de Carvalho, que defende a possibilidade da realização dos cultos online. E aqui fica uma advertência: para você entender todos os argumentos que o Guilherme de Carvalho trouxe,
é essencial que você leia todo o artigo. O que eu vou fazer aqui é trazer um resumo ou uma simplificação. Em uma simplificação, então, Guilherme de Carvalho defende que, apesar do culto online ser bem mais pobre do que o culto presencial, ele ainda existe e é possível. A tese principal é que, se é possível haver oração, pregação e louvor online, e esses fatores são partes de um culto, então necessariamente é possível termos cultos online. Então, se é possível você fazer uma oração via online, se você pode louvar a Deus online junto com outras pessoas, e se você pode escutar pregação online, e tudo isso é componente do culto, então nós podemos ter culto online, segundo Guilherme de Carvalho. Além do mais, o pastor Guilherme vai exortar que aqueles que defendem a não possibilidade do culto online devem estabelecer o componente essencial do culto, que não pode ser realizado via transmissão. O que o Guilherme vai falar é o seguinte: bem, se você acredita que não pode ter cultos online, então você precisa definir o que no culto online não se pode fazer e que só se pode fazer presencialmente. E se você pensou em ceia e batismo, eles não podem, segundo Guilherme de Carvalho, ser considerados elementos essenciais do culto, pois existem cultos que não têm nem ceia nem batismo. Se ceia e batismo fossem elementos essenciais do culto, Guilherme de Carvalho vai dizer, então todo culto teria que ter ceia e batismo. Por outro lado, nós vamos ter o pastor Pedro Dulce, que discorda dos argumentos apresentados pelo pastor Guilherme. Em sua palestra no Fórum de Cosmovisão Cristã, Pedro Dulce analisa o artigo apresentado pelo pastor Guilherme e propõe uma outra interpretação para aquilo que ele chama de oração, pregação e louvor online. O pastor Pedro ressalta que os apóstolos nunca utilizaram a figura do culto à distância. E aí você pode estar perguntando, sim, mas porque eles não tinham tecnologia? Mas o Pedro vai explicar que eles teriam outras formas de participar à distância, seja através de carta, seja através de representantes. E mesmo assim, os apóstolos não fizeram. Mesmo a tecnologia tendo evoluído para uma espécie de presença online, o culto em si não pode ser realizado dessa forma por não haver uma previsão escriturística. Além do mais, o Pedro Dulce concorda que não temos ceia nem batismo em todos os cultos. Mas uma coisa é não ter ceia e batismo em todos os cultos. Outra coisa, bem diferente, é não poder realizar ceia e batismo em nenhum dos cultos, que é o caso dos cultos online. Aqui o Pedro Dulce fala o seguinte, olha, uma coisa é a igreja que decide realizar a ceia pelo menos uma vez por mês. Isso foi uma decisão da igreja, realizar a ceia apenas uma vez por mês. Mas ela realiza pelo menos uma vez por mês a ceia. Nos cultos online, não teria como realizar ceia nunca, porque não existe ceia à distância. Outro material interessantíssimo sobre a possibilidade ou não da realização de cultos online são as palestras promovidas pelo Ministério Fiel, com a participação dos pastores Mauro Meister, Leandro Peixoto, Jonas Madureira e Renato Vargens. Nela, nós podemos ver a essencialidade da igreja presencial e de se fazer parte de uma congregação, de se reunir em um mesmo lugar para cultuar ao Senhor. Na verdade, fica claro nessas palestras que desde o Antigo Testamento, Deus tem exatamente essa mesma intenção, um local de ajuntamento do seu povo para prestar-lhe culto. Ressalta ainda o livro Igreja Essencial de Colin Hanson e Jonathan Lima, publicado pela editora Fiel, que traz excelentes capítulos sobre esse assunto. E para terminar, eu ainda indico a série de mensagens do pastor Leandro Peixoto, chamado O Print da Igreja, onde ele expõe de forma clara cada aspecto de uma igreja bíblica, começando com algumas reflexões sobre a própria essencialidade da igreja, passando por membresias, disciplinas, ordenanças, governo e como deve ser o culto da verdadeira igreja bíblica. Todos os links desses materiais todos, desde o link lá do artigo do pastor Guilherme de Carvalho até o link do Pedro Dulce, todos os links estarão lá embaixo na descrição desse vídeo e eu aconselho que você veja esse conteúdo antes de cair nas loucuras que estão sendo ditas aí pela internet. Mais uma vez, o mundo evangélico ficou agitado com uma possível profecia apocalíptica se cumprindo. Depois de muitos cristãos acreditarem que as mensagens subliminares dos desenhos da Disney faziam as crianças ouvirem o capeta, que ao tocar o CD da Xuxa ao contrário, ouviríamos a voz do capiroto, que o chip do cartão de crédito seria o 666,
que Emmanuel Macron, o presidente francês, é o anticristo e que a vacina contra a Covid seria o novo símbolo da nova era, temos agora muitos cristãos acreditando que o monumento Guardião da Paz e Segurança Internacional, instalado na Praça das Nações Unidas em Nova York, é a besta do Apocalipse. E eu sempre fico intrigado com como esses cristãos conseguem ver as conspirações diabólicas em tudo, menos nos seus políticos de estimação e em seus pastores que pervertem a Bíblia todo domingo. Conseguem enxergar coisas extremamente subjetivas do mundo cristão, mas não conseguem ver os erros pregados objetivamente dentro das suas igrejas. A estátua de um tigre alado na ONU vira a besta do Apocalipse, mesmo não tendo as 7 cabeças, os 10 chifres e a coroa em cada chifre, conforme descrito lá em Apocalipse 13. Ou seja, a estátua nem é igual ao que está descrito em Apocalipse 13 e eles já dizem que é a besta do Apocalipse. Agora, o pastor que utiliza a Bíblia para pregar um evangelho da prosperidade, para fazer eles acreditarem que Jesus morreu para poder oferecer bens materiais a eles, ou para satisfazer os desejos do seu coração cobiçoso, isso eles não conseguem enxergar. Sinceramente, acredito que será muito fácil para o anticristo ganhar o apoio de uma grande parte do povo cristão. Basta que ele não venha espalhafatoso, como eles acreditam que será o anticristo, e que ele tenha um discurso aparentemente cristão, por exemplo, que ele diga que está seguindo os princípios e a moral cristã, de preferência que tenha um versículo bíblico como jargão, e que muitos cristãos se ajoelharão de bom grado a ele. Se você acreditou em algumas dessas loucuras apocalípticas, pare de procurar chifre em cabeça de cavalo e vai estudar a Bíblia, crente. Como sugestão, ainda vou deixar lá embaixo o link do vídeo que o pastor Iago Martins fez a respeito desse assunto. Vamos então aos lançamentos da semana. Primeiro, Vivendo em União com Cristo, do Grant McCaskey, da editora Fiel. O Evangelho de Paulo e a Identidade Moral Cristã. O livro traz uma reflexão sobre o que realmente significa viver Gálatas 2:20. Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Segundo minhas pesquisas, essa é a primeira publicação desse autor aqui no Brasil. Lá fora ele tem muitas outras obras publicadas. Entre os temas do livro nós temos Quem eu sou realmente, Batismo e Identidade Moral, A Ceia do Senhor e a Memória de Outra Pessoa. O livro está disponibilizado em versão impressa e e-book e os links para a compra estão lá embaixo na descrição desse vídeo. Segundo, Paternidade em Crise, do Renato Vargens, pela editora Trinitas. Depois de publicar um livro sobre masculinidade em crise, agora temos o pastor Renato Vargens nos trazendo um material sobre paternidade. No livro, o autor argumenta que todas as disfuncionalidades que estamos vendo dentro de nossas famílias é reflexo, pelo menos em boa parte, da crise de paternidade que estamos sofrendo. A ausência paterna provoca problemas incalculáveis na família e também na sociedade. Além disso, o autor se preocupa com o fato do Estado estar sempre querendo adotar nossos filhos e com o fato de que muitos pais estão gostando dessa ideia. Por fim, Renato Vargens nos aponta o caminho a seguir para um resgate de valores e conceitos da paternidade bíblica. E eu sei que mesmo Mendes não gostando de várias pessoas indicar um livro, esse livro aqui do Renato Vargens é indicado pelo pastor Paulo Júnior, Augusto Nicodemos, Franco Ferreira e Walter Reggiani. O livro está disponibilizado em versão impressa e e-book e faz parte do Kindle Unlimited, caso você seja assinante. Link na descrição desse vídeo. O terceiro e último livro que eu trago aqui é esse daqui, John Piper, O Alvorecer da Alegria Indestrutível, Leituras Diárias para o Advento. Eu não preciso falar muito sobre um livro escrito por John Piper. Trata-se de 25 leituras para você fazer sozinho ou com sua família sobre o Advento no Natal. Tenho feito com a minha família e tem sido muito edificante aqui em casa. O bom é que Piper não utiliza os textos que normalmente você espera para fazer reflexões sobre o Natal. Na verdade, ele utiliza algumas coisas bem interessantes para fazer a ligação entre o texto e o Advento. Desta forma, fica aqui minha indicação para você, mesmo que comece com atraso, ainda assim vale muito a pena você fazer o Advento desse ano com esse livrinho aqui do John Piper. E eu sei que a editora Fiel lançou um outro livro, também do John Piper, também falando sobre leituras até o Advento, mas são livros diferentes, até porque seria muito estranho as duas lançarem o mesmo livro no mesmo ano, no mesmo período. O livro está disponibilizado em versão impressa e e-book e também está lá no Kindle Unlimited, caso você seja assinante. Link na descrição desse vídeo. Esse foi o Notícias Teológicas de hoje.
Nós voltamos no próximo domingo. Se você gostou, deixa o like, inscreva-se no canal e, se puder, torne-se membro. Bom dia, boa tarde, boa noite.